Vamos lá, eu com essa voz de robô, começando aqui novamente, esclarecendo ao pessoal que está assistindo essa gravação que tivemos problemas técnicos aqui, então é o melhor que a gente dá para fazer. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso texto de hoje. Deixa eu abrir aqui as nossas... deixa eu ver para onde eu vou. Aqui, pronto, já está na tela o texto de hoje. É um texto curto, mas muito, muito importante, que diz o seguinte, é só o versículo 24 que nós leremos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Texto conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar dessa advertência que Jesus dá quando o assunto é dinheiro. Jesus vem falando sobre algumas coisas importantes na vida de um discípulo seu. Oração, jejum e outras coisas que nós temos tratado aqui nesse espaço. E aqui ele chega num ponto que é interessante porque mexe com todos nós. Dinheiro. Ainda mais nós ocidentais. Eu sei que Jesus escreve isso no primeiro século, Jesus fala, melhor dizendo, isso no primeiro século, adverte seus discípulos, Mateus registra isso depois. Mas você imagine o seguinte, a realidade humana daquele momento histórico já envolvia a necessidade do dinheiro. Nós estamos falando de uma realidade que vem acompanhando a humanidade há muitos séculos. O dinheiro está presente na nossa realidade já há muito tempo. E ele tem uma força muito grande. Qual era a realidade daqueles irmãos que estavam ouvindo Jesus? Eles eram pobres, a maior parte deles eram oprimidos pelo poder do Império Romano, era gente sofrida, gente machucada, gente que saía de manhã sem saber se conseguiria dinheiro para se alimentar naquele dia. Quando eu faço essa reflexão, me dá até um negócio no coração. Imagine você acordar, não ter nada para comer, ter que trabalhar para comer naquele dia. Uma realidade bem distante da nossa de hoje. No seguinte aspecto, para nós que estamos aqui conversando, é quase impossível isso acontecer. Eu sei que todos nós podemos ter e eventualmente temos lutas e dificuldades financeiras, mas chegar no ponto de não ter o que comer no dia e ter que trabalhar e correr atrás para se alimentar naquele dia é algo muito difícil de acontecer. Há uma parte da população brasileira que vive isso. Os moradores das comunidades muito, muito carentes vivem isso, mas até mesmo eles, se saem nas ruas e bate palma numa casa e pede comida, resolvem o problema. Aqui em casa a gente tem uma ideia de atender pessoas que batem aqui na porta, que é a seguinte: dinheiro a gente realmente não gosta muito de dar. Por quê? Porque às vezes as pessoas usam o dinheiro para comprar drogas, para bebida, essa coisa toda, e a gente não quer alimentar isso, mas comida não tem por onde. Pediu comida, a gente para tudo que está fazendo, vai preparar um almoço, vai preparar nem que for um arroz com ovo, bem temperadinho, para atender essa demanda da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Essa realidade é muito distante da nossa. Não era distante da vida daqueles que estavam ouvindo Jesus. Era uma miséria bem pesada pela imposição, pela dureza, pela cobrança, pela exigência do Império Romano. Dinheiro era importante para a vida daquelas pessoas. Elas faziam de tudo para tê-lo. Hoje, mesmo que não dependamos, aliás, mesmo que não vivamos essa realidade difícil, o dinheiro tem uma força conosco. Por isso essa conversa ela não só se aplica à realidade daquelas pessoas do primeiro século, mas ela fala com a gente. Por quê? Porque o nosso mundo se movimenta na base do dinheiro. Quem tem poder? Quem tem dinheiro. Quem tem influência? Quem tem dinheiro. O dinheiro ele movimenta as pessoas a ultrapassarem limites, a escolherem coisas não tão adequadas por causa do dinheiro. Isso é o que é a força do dinheiro.
Por isso que Jesus, ele chama o dinheiro aqui de Senhor. Presta atenção no texto. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai odiar um e vai amar o outro. Vai desprezar um enquanto vai se dedicar ao outro. É o que Jesus está falando. E aí ele diz claramente, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra aqui usada no grego é mamon. Já já você vai entender por que Jesus usa essa palavra. O importante é a gente começar a conversa pensando que o dinheiro ele tem uma energia, um poder espiritual, digamos assim, que atua como se ele fosse uma pessoa, um ser. Por quê? O dinheiro ele reivindica coisas das pessoas. O dinheiro faz exigências. O dinheiro, eu posso dizer aqui, acho que sem medo de errar, escraviza pessoas, né? É essa energia vista por Jesus que leva Jesus a dizer, você não pode servir ao dinheiro. Ele tem tanto poder que ele compara o dinheiro a Deus, não no ser, é óbvio, mas no poder. Na escolha do coração humano, na incapacidade de nós sermos neutros quando o assunto é dinheiro, porque o dinheiro não é neutro, não é neutro, né? Nós podemos até pensar no dinheiro como uma potestade, alguma coisa assim. Parece que Jesus personifica mesmo o dinheiro, dando a ele aquele nome que eu falei, mamon. Mamon é um status de divindade, é o nome de uma divindade, né? E esse poder do dinheiro rivaliza no coração do homem com o poder de Deus, com o poder do Pai, com o poder do nosso Criador, do nosso Senhor. É a deificação do dinheiro. É disso que Jesus está falando. Dessa condição em que o dinheiro toma lugar, toma partido na nossa vida, ele toma espaço na nossa vida, ele ocupa espaço na nossa vida, né? Nós sabemos que Paulo, falando a Timóteo, adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí muitas pessoas acham que então a gente só tem que ficar de olho, porque o amor ao dinheiro é que é o grande problema. É claro que se essa não fosse a realidade, Paulo não teria escrito o que escreveu, mas há um perigo, é quando nós desprezamos o dinheiro e não só ficamos atentos ao amor ao dinheiro. Melhor dizendo, ficamos atentos ao amor ao dinheiro e desprezamos esse poder que o próprio dinheiro tem. E a gente não pode perder isso de vista, né? Eu certa vez ouvi um exemplo muito interessante. O dinheiro ele não é neutro, a ponto de se você estiver na rua e passar por um papel, por um panfleto, por qualquer coisa, um copo, né, vazio, você passa por ele. Se você encontrar uma nota, não precisa nem ser muito alta, a gente para, abaixa e pega. Porque há um poder nesse negócio chamado dinheiro, né? Ele parece que ele tem vida, ele chama a gente, ele fala com a gente. Há uma sedução, né? Algumas coisas que são inexplicáveis e que são feitas por dinheiro. Aquela coisa toda de traição, de violência, de agressão, de morte, de tudo, não é? Isso em termos de relacionamento pessoal. Agora, pense isso multiplicado por muitas vezes, é o que você vai encontrar na guerra entre as nações. Tudo é dinheiro, gente. Não se engane. Tudo é dinheiro. Vende-se uma realidade que não existe, uma história que não existe, que não é realidade. Vende-se um aspecto mentiroso. Estamos defendendo a nossa honra, estamos fazendo isto. A maior parte dos grandes conflitos mundiais acontecem por interesses financeiros. Essa é a verdade, não é? Existem instituições que movimentam o dinheiro no mundo. E esse desequilíbrio que nós vivemos, em que poucos detêm a maior parte da riqueza global, enquanto muitos passam dificuldade, mostram a força e o poder do dinheiro. O dinheiro tem tanto poder que nós vemos gente morrendo sem ter nada, enquanto aqueles que têm nem conseguem dividir e contribuir e desapegar dele.
para salvar gente que está morrendo. Esse é o poder do dinheiro. Eu prefiro guardar para mim, mesmo vendo o outro morrer, do que me livrar dele. Esse é o poder do dinheiro. Então, nosso coração precisa ter um cuidado muito grande. Essa ênfase, tipo assim, cuidado, onde está o teu coração? Cuidado, porque o teu coração pode ir atrás disso, é muito perigoso. É claro que às vezes essa conversa gera um tipo de antipatia da nossa parte para com pessoas melhores colocadas socialmente na sociedade. Parece que às vezes a gente tem um pouco de rixa contra a gente que tem dinheiro. Não é o caso, né? E eu acho que é possível você ser alguém que administra bem o seu recurso. E talvez o caminho que Jesus proponha para isso é justamente o compartilhar, né? Talvez você se lembre, eu falei que Jesus nos ensina uma estratégia de fugirmos da mania que nós temos de aparecer, né, de nos mostrarmos quando fazemos jejum, quando fazemos esmolas, quando oramos. E Jesus diz, vai para o anonimato. Ele fala isso para a oração, ele fala isso para o jejum, ele fala isso para a esmola. Dê sem que a sua mão saiba, uma mão saiba o que a outra está fazendo. Esse é anonimato. Ore em teu quarto em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Anonimato. Jesus é interessante porque ele nos alerta sobre os perigos da vida e os poderes que podem controlar nosso coração, mas ele não nos deixa sem uma saída. No caso desses três situações que nós discutimos em algumas lives anteriores, ele nos deu a saída. Se esconda, se proteja, vai para o anonimato. E quando o dinheiro é o caso? Quando eu tenho aqui uma explanação a respeito do poder do dinheiro, o que eu faço? Eu sou generoso, eu divido. O dividir, ele é uma ação que me protege do domínio do dinheiro. O poder dividir, a capacidade adquirida de dividir o que tenho, é um bom sinal de que aquilo não me controla. Isso que você vai encontrar no texto bíblico, a direção para os discípulos de Jesus serem generosos. Aliás, essa é a história, essa situação você encontra na história bíblica. Na ação de Deus dentro da história, ele sempre está ensinando o homem. Eu não criei vocês para isso, eu criei vocês para dividirem. Não criei vocês para acumularem. E Jesus nos diz claramente, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Coisa que a gente acha que sim, a sociedade de hoje acha que sim. Então, é possível eu ser alguém bem-sucedido financeiramente e ser discípulo de Jesus? Eu não posso dizer que não, né? Vai se adquirir diante de si um desafio de não permitir que Mamon controle seu coração e ser alguém que é generoso e que divide. Se a gente consegue andar nesse meio todo financeiro tendo essa postura, eu acho que é o que Jesus espera da gente, né? Então vamos reconhecer que só existe um Deus, nós dependemos totalmente dele, porque Jesus está falando sobre essa rivalização, essa guerra no nosso coração entre dinheiro e Deus, não é? Dando claramente a condição de que nós podemos escolher, às vezes escolhemos o dinheiro e temos que escolher Deus. Então escolher Deus é depender dele e é ser generoso com o que ele nos dá. Que Deus dê graça para cada um de nós vencermos essas dificuldades, nos fazendo generosos, nos fazendo gente que divide, nos fazendo gente que não acumula e que nem é controlada por mamon. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá!